E para abrir essa jornada do nosso mergulho no universo do luxo, nada melhor do que começar dentro de casa. Né, Celina? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória até você descobrir o mercado de luxo. Marcela, obrigada primeiro pela parceria com esse projeto. Vocês vão entender ao longo aqui da nossa conversa um pouquinho o propósito desse podcast, mas a minha trajetória, onde ela começa? O universo do luxo, eu acredito que ele não é feito de um momento. São várias etapas e fases para a gente chegar com esse olhar do refinamento. Eu não acredito que ele é construído de uma hora para outra, ou porque você fez um curso, ou porque você teve uma mentora. Não é aí que, para mim, que começa. Na minha trajetória, eu acredito que eu sempre trago isso como até um storytelling da marca hoje da minha empresa, a Harit Luxury, que é sobre mim mesma. E essa história começou muito a minha conexão quando eu me apaixonei pelo universo do balé. Eu estudei balé por mais de 10 anos. Foi ali meu contato em me encantar com Paris, com a dança, com os cenários e com Os lugares, né? a música clássica, com o se preparar para esse evento. Eh, então sempre foi muito marcante para mim, principalmente porque nessa etapa eu era pequena, eu tinha ali 4 anos, e eu ainda tinha minha mãe, que ela faleceu depois, quando eu fiz 8 anos. E esses 4 anos que eu tive ela comigo ali nesse universo do balé, ela, representa hoje para mim o que é o luxo, que é esse olhar do detalhe, porque ela tinha outra profissão, mas ela costurava também. E ela fazia todos os meus vestidos do balé. Absolutamente, meus laços de cabelo para ir para a escola. Ela era aquela mãe muito presente e muito cuidadosa com essa parte do feito à mão. Por isso é um dos pilares aqui que eu valorizo tanto quando eu tô nessa parte mais de mentorar marcas e etc. Mas a minha história, eu acho que o universo do luxo começa aí. Essa porta de sonho sobre Paris, sobre o balé, sobre esse encantamento todo, junto com a magia do feito à mão, do cuidado. E eu até falo, muitas vezes para todo mundo, eu falo assim: eu não sou do universo da moda, mas ele está sempre muito conectado, né? Então, uma das talvez primeiras referências minha foi e tem sido sempre, como mulher, como a trajetória dela de história, é a Gabrielle Chanel. Sim. Porque eu vi talvez nesse mito, a representação do que minha mãe também acreditava e fez, e construiu e me entregou, né, antes dela partir. Obviamente você teve essa consciência de que tudo isso te influenciou depois que você passou a estudar e a conhecer mais, né, do que forma um ambiente de luxo, uma marca de luxo. E aí falando um pouquinho da sua trajetória já profissional, né, até você chegar aqui, trabalhar nessa área não foi de cara a sua escolha, né? Ela acabou cursando relações internacionais, que tem um pouco a ver de circular, né, de ver e observar diferentes comportamentos, diferentes culturas. Mas conta um pouquinho pra gente do início da sua trajetória profissional. Então, Marcela, é realmente um universo, assim, muito multidisciplinar desde sempre. Eu sou de Curitiba, fiquei em Curitiba até concluir a faculdade de Relações Internacionais, quando eu já trabalhava em uma consultoria de gestão de riscos corporativos. É uma consultoria americana, num formato boutique, que atendia grandes e importantes clientes. Então eu vejo, assim, essa minha entrada no universo corporativo começou ali. Antes dessa consultoria, eu trabalhei também com compras internacionais, porque eu já falava inglês, então foi meu primeiro estágio na faculdade, então eu tinha ali 22 anos e trabalhei em uma multinacional de produção de máquinas agrícolas, então eu fazia a compra dos insumos, né, das peças, enfim. E depois, em seguida, eu trabalhei com comércio exterior, que é muito parecido, mas completamente diferente de relações internacionais. Mas nesse universo das relações internacionais, a gente estuda muito culturas, né? Uhum. A parte de relações, de diplomacia, de acordos comerciais e muita história. E
pessoas, né? No fim das contas, estamos falando sobre pessoas. E aí, minha próxima etapa foi essa consultoria muito boutique, muito com olhar Personalizada, né? personalizada, mas com um olhar muito estratégico. Era Uhum. de muita estratégia, porque a gente fazia análise de processos, né, dentro das grandes empresas, e isso me levou também para o universo do compliance, do código de ética, códigos de comportamento, que eu acabei ficando nessa empresa aí quase 10 anos, elaborando esses códigos, fazendo análise em grandes empresas sobre isso, treinando funcionários. Então, foi a minha escola, realmente, de como elaborar uma proposta, de como conduzir esse processo de consultoria, de como entregar o melhor relatório possível para o cliente. E mesmo que a gente tivesse equipes multidisciplinares, né, envolvia a tecnologia, envolvia vários setores, a parte de auditoria financeira, eu sempre fui um ponto de conexão de todas as áreas. Então, eu unia todos os projetos para entrega final para o cliente. Isso te ajudava a ter um olhar diverso ali, 360 né? graus. Muito legal. E aí, essa é a minha escola, que depois, com o que veio, a gente vai falar desse meio, mas hoje a minha entrega é isso. É o reflexo dessa minha construção de olhar um negócio 360 graus, de olhar todas as etapas e de entender que cada processo importa para o resultado final. Então, essa é a minha base, né, para a construção de marcas, hoje com o olhar de marketing. Depois me especializei, fiz gestão de empresas também na FGV e, por fim, eu fiz um MBA em gestão de marcas de luxo lá em Paris. Então, inclusive, quando eu cheguei em Paris, foi a conexão para mim da minha infância, Sim. né? Então, foi Foi um resgate daquela resgate. Celina, né, que amava o balé naquele momento. Exatamente. E esse encanto pelo balé e essa história, e como eu sempre falo para as marcas, né, o quanto é importante o storytelling, o quanto é importante o conceito de uma marca para ela ser impactante e ela ser o propósito de vida. Hoje a Harity é meu propósito de vida, porque eu comecei essa história, né, da minha infância com o balé, com a minha mãe. Não é por acaso que um dos símbolos da nossa marca é uma estrela, porque eu vejo ela como muito estrela guia desse meu processo, mas também porque quando eu cheguei em Paris, quando fui a Paris, não fui para estudar, eu fui para viver o universo da diplomacia. E eu já tinha essa intenção de me especializar em mercado de luxo, porque eu já vinha de uma trajetória de conviver nesse universo, muito de arte, fotografia, a parte de receber bem, de eventos exclusivos. Eu comecei a produzir eventos também até para ministros, embaixadores, vice-presidentes, né? Quando eu morei na África, esse grupo é muito próximo, né, Uhum. da diplomacia. Você viveu 10 anos fora do Brasil, né, Sim, circulando nesse universo da diplomacia. Quais foram os países, né, e as cidades que você passou e o sim. que isso te ajudou nessa bagagem, né, para construir a Harity e também para construir todo o seu know-how para o trabalho que você faz hoje? Viajar já é um grande Já. aprendizado, mas quando você tem a oportunidade de mergulhar na cultura De local, vivenciar o dia a dia, né? vivenciar, fazer aquilo a sua vida, e eu acho que o maior desafio é recriar várias vidas, né? Porque eu morei na África, que fazia 40 graus, e dali 2 anos eu fui morar no Canadá, que fazia -40. Então muda o teu guarda-roupa, o teu estilo de vida, a sua Sua alimentação, a rotina. rotina, como você se sente, como você reage àquilo, o shampoo do seu cabelo, a Aham. pele, uma série, tudo, tudo muda. Então, o meu primeiro país que eu tive oportunidade de morar foi no Gabão, na África, um país que pouca gente ouve falar. E foi uma experiência incrível. Foi assim que eu tomei a decisão de sair da consultoria para vivenciar essa experiência. E lá no Gabão, eu me deparei com uma África diferente daquela da TV. E foi impressionante como eu vi beleza naquele povo, naquela cultura, e eu vi luxo, muito luxo. Eh, então, esse olhar para a arte que eu tenho, eu acho que veio muito desse momento, que tinha as feiras locais, que era meu passatempo ali de conhecer os artistas, às vezes uma obra feita
uma madeira ali em ébano, tem muito lá, E a gente entra no que a gente fala muito no dia a dia na Harit, do artesanal, né, do do feito à do feito à mão, mão, do único, né, é, daquela coisa exclusiva mesmo, que é o luxo, né, que exato. permeia ali a construção de algo ser de luxo. E aí, exatamente isso, eu fui navegando e hoje talvez as pessoas passem a entender melhor a minha visão, porque quando a gente está no dia a dia construindo, a gente não tem ideia do impacto disso e nem consegue ficar revisitando esses momentos. Então, eu estou muito feliz desse projeto de hoje, o podcast. Mas saindo da África, eu fui para o Canadá, em Montreal, e aí eu tive a oportunidade também de ser mãe e vivenciei muito esse momento materno, né, de maternar. E eu descobri uma outra faceta do luxo, que é o luxo dentro da sua casa, o seu conforto. Porque apesar do frio congelante lá fora, esses países que têm essas temperaturas por longos períodos do ano, eles têm uma questão de fazer aquilo ser aconchegante. Então tem a decoração da primavera, tem a decoração do, né, do Interessante. Halloween, tem a Uhum. decoração do é tudo muito para te envolver naqueles momentos. E eu acho que tudo isso me motiva para falar sobre hospitalidade, porque eu vivi e eu estava com um recém-nascido em casa, aquelas temperaturas congelantes. Nós brasileiros morremos de medo do frio, Aham. mesmo eu sendo de Curitiba. E eu fazia ali, eu já tinha estudado fotografia, eu tinha feito um mês de curso em Berlim, na escola School of Photography, e ali eu testei meus dons, esse olhar mais atento, assim, para esses detalhes, né, para as artes, eu diria, fazendo essa conexão. Eu fiz todos os ensaios do meu filho, eu que fiz, eu que fotografei. Tinha Páscoa, eu fazia os ensaios da Páscoa. Então, eu comecei juntar o que eu vinha acumulando ali de bagagem, quando eu morei no primeiro país ali no Gabão, que eu mergulhei no universo das artes, eu estudei francês, me aprofundei, passei a falar francês, passei a consumir muito da cultura francesa, por ser uma ex-colônia francesa. E o Canadá também, esse mix, né, Uhum, sim. com a França. Então eu fui navegando no universo da francês, que é esse resgate pelo a valorização do manual. Uhum. E ali, nos programas de TV, naquela minha nova vida, né, e de receber também muitas pessoas em casa, É porque eu acaba que fui me você, né, encantando. tá morando fora, parentes e amigos visitavam e você também ia construindo, né, esse receber bem, Também, mas muito do universo da diplomacia, também. que tem como protocolos ali uma Uhum, certa faz parte do estilo de vida, faz parte da função pública, né, você sim. receber, tanto para os próprios diplomatas quanto a comunidade. E falando um Então pouco de bastidor, a diplomacia, a gente vê ela como uma coisa assim, chique, distante, né? É mesmo assim? Como é que são esses protocolos? O que que você pode compartilhar um pouco? sim, os protocolos são protocolar, né, existem regras muito rígidas e claro, com o tempo, dependendo o local, isso é mais flexível. Mas existe toda uma hierarquia, existe sim uma forma de se vestir, é um ambiente formal, é um ambiente, onde as relações, a imagem, o seu comportamento fala muito, e prezar por isso representa também o prestígio. E, Sim. no caso, representando o Brasil, é sobre, né, quem são os brasileiros. Uhum. Então, eu sempre levei isso muito a sério nessa caminhada que eu tive de 10 anos. E, para mim, quando eu abri a porta da minha casa, era para oferecer o melhor que eu tivesse. Então, eu sempre olhei muito essa parte, né, da mesa posta, de fazer um evento legal, aconchegante. E aí fui mergulhando em algo que talvez eu não chamasse de luxo nesse momento, né? Eu Sim. acho que hoje eu trabalho o luxo como uma forma, uma matéria, né? Como um canal de pesquisa mesmo. Mas para mim era a realização, era o conforto, era o sentir-se bem, que também é um dos pilares do luxo, né? Sim. Mas depois do Canadá, o Nicolas, meu filho, já estava com 3 aninhos, a gente voltou para a África. Aí eu fui morar na Zâmbia, que é um país incrível também de natureza, de clima, muito gostoso, muito agradável. E aí ele começou a ir para a escolinha, e aí eu comecei a falar: Aí surgiu um preciso, novo momento. preciso
descobrir novas coisas, né. E eu acho isso legal, porque aí a gente entra já no início, podemos dizer, da sua transição de carreira. Exato. E é interessante falar isso, porque muita gente tem medo dessa transição, né? Medo de, em algum momento, entender que aquele passado que você começou não faz mais sentido, vamos encontrar uma outra coisa e aproveitar isso aqui, né? Nada é desperdiçado. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse início, esse pontapé aí dessa trajetória. Eu acho que é uma questão da caminhada de muitas mulheres, né, é o estudar, se formar, e aí em seguida eu ainda fiz uma pós-graduação, e aí vem toda essa história familiar, né, de construir uma família, você abdicar de certas coisas, em prol desse sonho também. E aí chega aquele momento que você, eu tive a oportunidade de repensar, eu tive o tempo para ver o que eu realmente queria, o que eu gostava. Isso é um luxo, eu entendo, eu sei o privilégio dessa decisão, mas chegou esse momento que, você começa a unir exatamente tudo que eu fiz até ali. Então, eu, né, tenho viajado tanto, eu entendo de comércio exterior, eu fiz outras tentativas, né, ideias, queria aplicar, queria: vamos valorizar". Chegou a ser um ponto bem importante esse, de querer levar, até objetos do Brasil para outras pessoas conhecerem, realmente como, um por acreditar tanto, né, na Uhum. nossa cultura, no que a gente produz aqui. E aí, enfim, a vida vai dando suas voltas, e aí quando eu cheguei na Zâmbia, eu estava num processo muito de autoconhecimento, eu realmente mergulhei, em meditação, yoga, e essa parte foi forte em mim, tanto que hoje todo mundo sabe que um dos pilares das minhas clientes que eu falo assim: "Não vamos descartar nada do seu storytelling, do que você fez no passado. Sim, Isso é parte da sua construção do que você entrega hoje". sim. E quando eu tive essa clareza, eu entendi que, relações internacionais, as minhas vivências em outros países, porque quando você mora no meio da África, você não tem como vir para o Brasil toda hora, né? Você acaba viajando ali por perto. Então eu conheci muito da África e outras regiões ali, por ser mais prático mesmo e às vezes muito mais barato. Mas e aí eu fui agregando toda essa cultura, tudo que eu vi, e eu falei: "Há algo que eu possa entregar". Sim. E aí foi quando veio a primeira ideia, eu já estava fazendo eventos, né, mini eventos exclusivos, e aí veio a ideia de voltar para consultoria. Eu falei: eu já fiz isso por tanto tempo na minha vida". Por quê? Porque outras mulheres, assim como eu, estavam buscando outras fontes de renda em um país estrangeiro. E eu era uma estrangeira, buscando, super qualificada, com uma pós-graduação, falando 3 línguas, e que eu não sabia como que eu ia trabalhar. Então eu passei a prestar consultoria para outras mulheres, para criar negócios para elas. E ali eu fui descobrindo um universo, eu atendi muçulmanas, eu Que legal. atendi muitas estrangeiras, atendia brasileiras morando em outros países também, atendi brasileiras no Japão, na Europa, mesmo ali na África. E foi essa base, nessa iniciativa de ajudar outras mulheres a se reposicionar, a se recolocar no mercado, que eu me recoloquei. Eu Sim. acho que esse é o resumo, assim, do que eu fui construindo. E aí, nesse período, eu fiquei 3 anos na Zâmbia e depois eu fui para E Paris. aí a gente chega em Paris, que é uma das principais cidades aí quando a gente pensa em luxo, quando se fala em luxo, né? O, o jeito de viver parisiense, de consumir, né? O dia a dia mesmo. E aí a gente resgata a sua infância, né? Nesse momento que você chega em Paris, até a gente chegar no seu novo negócio. Como é que foi esse processo lá em Paris? Cheguei em Paris, já tinha visitado, já tinha estado lá, mas não com esse olhar de: "Vou viver aqui, e agora? O que que eu vou fazer nessa cidade incrível, maravilhosa, que eu sempre sonhei?". E aí quando eu, cheguei lá, eu já cheguei decidida a estudar. Eu falei assim: "Eu quero mergulhar nisso aqui", e unindo tudo que eu sei, o que eu estou com desejo de sede de aprender mais, da cultura francesa que eu já vinha acompanhando ali, assistindo muitos documentários em francês, estudando a história das marcas.
entendendo como tudo é feito. Tem programas da TV francesa que trazem esse tema, como isso foi feito. E eu era muito curiosa, por esses temas. E aí eu procurei um MBA, que trouxe ali para mim todas essas frentes em um programa só. E aí eu falei: "É isso, eu vou me especializar", e entendi que gestão de marcas era a consultoria que eu já prestava, que era também processos, que eu já trabalhei muitos anos, era atendimento do cliente e era conhecimento, Uhum. né, sobre, a história delas e como replicar isso em um negócio. Então eu criei ali esse negócio que já vinha funcionando, mas aí eu foquei com marketing, onde eu fui, também me especializar, me aprofundar. Hoje, tenho uma visão realmente bem extensa sobre todas as etapas ali de marketing, do branding especialmente. E chegar em Paris com isso e ter tido essa oportunidade de mergulhar realmente nesse conteúdo, não é que transformou minha vida, não mudou. Ela simplesmente, chegou onde eu queria. Uhum, sim. E ali foi o momento onde tudo que você vinha fazendo, você transformou em algo concreto oficialmente, digamos, né? É. Quando surgiu a Harit. E Harit, né? A gente que trabalha aqui atendendo os clientes, muita gente pergunta sobre o Nem nome, consegue sobre essa coisa, pronunciar. dessa coisa de raridade, né? Do ser raro, Sim, tudo isso remete ao luxo. Mas tem um porquê, né? De tem. Harit. Tudo tem um porquê, no marketing, no branding, tudo tem um porquê. E o Harit, ele veio de um momento também de reflexão, de construção de um negócio, de um registro oficial, de um CNPJ. E aí, eh, veio a questão do naming, né, a gente estava até conversando com alguns clientes, o quanto essa parte de dar um nome ou de assumir um nome, ele é complexo na hora do marketing, né, na hora do negócio. E aí eu fiz um mix aí de raridade, rarity em inglês, mas não tem um Y, né, se vocês notarem, ele é rari.t. E o Hari vem de Hariessa, que é o meu segundo nome, e que unicamente a minha família me chamava como Hari. Ninguém nunca me chamou de Hari, porque eu comecei a ir para a escola, era só Celina, Celina. Então, Hariessa eu comecei a assumir agora, eh, como parte também importante do luxo, porque eu digo, ele é único, ele é raríssimo. Sim. E então, o que eu descobri é que existe uma pimenta Nossa! árabe, e eu tenho aí algumas raízes árabes que se chama rareza essa pimenta, mas é o mais próximo que eu encontrei. Então, na minha família, olha só, com essa raridade, se você colocar no Google, só tem eu e uma prima de segundo grau, porque nossas mães gostaram e E decidiram colocaram. colocar. Então, essa união do que é raro, do que é único, do que é exclusivo, que é o rarity, mas também é esse mix com o meu nome, Rariessa. Não, muito legal. E toda essa vivência internacional, né, esse conhecimento plural aí que você foi adquirindo e estudando, te ajudou a construir o trabalho que você executa hoje, né? E o que você acha, você sempre fala muito da brasilidade, né? O que o Brasil pode aprender com toda, né, essa elegância, esse luxo, principalmente aí o francês, que é a maior parte da sua base do estudo, né? Uhum. Como é que tá o Brasil? Como é que você coloca o Brasil aí? Marcela, nessa caminhada de muitos países, eu falo, é mais de 30, mas é, em cada lugar que eu passei, eu absorvi muito. Eu sou uma pessoa muito estudiosa, muito curiosa, muito Observadora. observadora, esponja, absorvo cada detalhe daquele lugar. A E cabeça dela, é, gente, cheia de gavetinha, assim, ela pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. As abas abertas. muitas, muitas abas sempre, o tempo todo. E consigo mudar de assunto, Ah, né? ó, Ó, de uma assim. hora para outra. Mas foi, nessa trajetória de observar, de entender, eu sempre conectava muito de olhar as belezas daquele lugar. Até teve uma amiga minha muito próxima, muito querida, que também é parte essencial dessa minha construção. Ela falou assim: o novo olhar do luxo, inclusive, veio de uma frase dela. Ela falou assim: Celina, você sabe encontrar o belo
em nas coisas simples. Então esse novo olhar, olhar as coisas e entender a beleza daquele lugar. Então, ir para a África, encontrar a beleza daquele lugar, ir para temperaturas que muita gente fica depressiva, Sim. né, por se sentir sozinho, pelo Solitário, frio, né? solitário. O Canadá é um lugar onde é muito legal, tem uma cultura maravilhosa, mas tem muita gente, os imigrantes, que estão muito sozinhos, numa Sim. jornada muito solitária, principalmente as mulheres. E eu sempre falo isso, é, essa parte de uma mulher largar tudo e enfrentar muito, né, muitas novidades, é um desafio gigante, é enorme isso. E como que tudo isso surge, eu falei, eu acho que eu fui construindo, eh, essa percepção de olhar o que é bom, de olhar o que merece O atenção, detalhe. o detalhe. E Tudo aí no fim tudo é sobre detalhes. é, o luxo é sobre detalhes, né, experiências memoráveis. E aí esse novo olhar, esse olhar de você ressignificar sua vida, de você olhar a beleza, nas pequenas coisas, é o meu grande minha grande motivação. E Sim. aí, o que pega nisso tudo é, como que eu faço, né, você tá dando uma mentoria para alguém, e aí você fala assim: "Eu tenho extrair o melhor daquela pessoa". Qual é essa melhor parte que nem ela tá vendo? E é um processo tão É maluco. quase terapêutico. Eu falo assim, Não é a são hora sessões de mentoria, são sessões de de terapia. terapia. E aí eu só penso comigo assim: "E se alguém tivesse feito isso por mim?". Então quando eu vou, trabalhar com o cliente, eu dou meu máximo, Uhum. meu E máximo. o legal é que nessa construção de branding, né, muitas vezes eu que acompanho muitos das mentorias que você dá, muitas vezes as pessoas se estranham o fato de você perguntar algo da vida delas para construir um negócio. Uhum. Né, mas tudo faz parte, né, e o personal branding foi um início ali seu também, né, Foi. e isso até virou uma colaboração num livro, né, conta um pouquinho pra gente sobre essa importância do personal branding, da identidade de cada um no seu negócio. Uhum. Eu acho que começa realmente quando eu voltei a dar consultoria, e foi muito e continua sendo, né, um universo de mulheres, eu atendo muitas mulheres. Já atendi homens e empresas, enfim, sócios, mas, Temos clientes homens, temos aceitamos, não é o não clube é da não Luluzinha. é exclusivo, não estamos excluindo, muito pelo contrário, é porque eu me encontrei nesse lugar de ser um apoio ali, um caminho para essa Uma mulher identificação, né. se reconstruir. E aí eu olhava muito para ela, né, o que que você quais são teus dons? Quais são teus talentos? O que que você pode fazer nesse lugar que não tem opção, né, lá no meio da África? O que que você sabe fazer que aqui não tem? Uhum. E lá é muito carente. Então, às vezes, ela sabia fazer muito bem doces, ela sabia fazer muito bem, pintar. Eu tenho várias clientes aí, artistas. Então, vamos fazer né, faz isso acontecer, a gente faz um evento, a gente divulga seu trabalho, vamos fazer o cartão, vamos fazer aqui teu portfólio. E trazia para ela soluções. Então foi muito, com isso, assim, de olhar, entender qual é o melhor, e o personal branding é isso, é esse nivelar, né, a gente trazer um equilíbrio ali de talento, de missão, de valores pessoais, de história, de trajetória. Então o branding, o início de um negócio começa aí. O que que Uhum. você preza, o que que é o teu propósito, o que que você valoriza, e que você não vai abrir mão disso, não importa a Sim, que custo. Então, porque se você não tem isso, você não é empreendedor. Se você não tem um propósito, você sim. não é empreendedor. E aí, quando Comece pelo propósito, né, já diz exato, o comece pelo porquê. Você tem que comece saber pelo o porquê, porquê você está verdade. fazendo isso. E aí, nesse processo de mentorar pessoas e entender o propósito delas, e aquilo virava o negócio delas, e depois esse negócio tinha que ter um nome, aí sim, para o mercado, e aí sim construir outras estratégias, e aí ir para o digital, E a e comunicação, né, que tudo. expandindo. Então, esse meu processo, por isso que eu falo, né, a Harity hoje é uma aceleradora de negócios, olhando 360 graus. Porque uma coisa é você crescer sem saber para onde você está indo, outra é você construir esse Sim. mapa e você criar estratégias para isso ser mais ágil. Uhum. Se eu soubesse de tudo isso que hoje eu aplico,
se alguém tivesse me ensinado, só faz 6 anos, mas eu acho que eu já estaria, assim, 6 vezes mais Sim. rápido. Então hoje é o que eu quero para o meu cliente. E no personal branding veio essa compreensão de que nós somos a nossa marca e dentro do do luxo, a gente vê isso. Os grandes nomes, Gabrielle Chanel, Christian Dior, todas as marcas são nomes de São, pessoas. Então é a personificação da marca em sim. um negócio. E aí tudo isso se une no projeto colaborativo que do livro Encontre Sua Marca, que já tiveram outros volumes. Eu participei da edição 1 do volume 1, onde eu trago uma relação entre marca pessoal e o mercado de luxo. E o nome do meu capítulo é Você, uma marca de luxo. Uhum. E essa relação vem, só existe uma Marcela no mundo, só existe uma Celina. Assim como só existe uma Chanel, uma Dior, uma. Sim. E são únicas e são raras. Então, venho com esse projeto do personal branding nesse livro, nesse capítulo, que virou aulas, virou Uhum. palestras, virou uma série de, né, de complementos aí com esse tema. E quando a gente fala de mercado de luxo, de definição de luxo, né, a gente esbarra aí em várias nuances, né, você falou da moda, a moda é muito associada a isso, né, a gente não é tão da moda assim, e aí como é que isso se tornou? Porque hoje quando a gente fala da Harit, muita gente pensa assim, vocês só trabalham com marcas de luxo? E não, Uhum. queria que você falasse um pouquinho do trabalho da Harit, né, que não é só para marcas de luxo, é justamente para qualquer marca que quer se posicionar para esse público, né, para esse cliente alto padrão, Exato. usando o conhecimento sobre como as Isso. marcas de luxo se posicionam, né? Exato. Minha ideia sempre foi desse propósito, de transformar e melhorar algo. Até tem uma frase que a gente usa, né? Todo e qualquer negócio pode e deve ser melhorado. Então, sempre tem algo a melhorar. E essa construção é realmente para que essas empresas, essas pessoas, esses profissionais alcancem o próximo nível. Sim. Eh, eu falo assim, não, a o universo do luxo, a marca de luxo, a marca que está posicionada, que foi criada, e se a gente for aqui voltar em história e etcétera, são anos para chegar em algum lugar como luxo. Anos, ninguém nasce sendo luxo. A gente vai trabalhando para que seja. Então, é nesse processo de construção, de crescimento, de compreensão do público, de compreensão da sua entrega, é que a Harit entra para trazer para você uma estratégia pronta e agilizar esse processo, né. Então, é esse mix, sim, de universo do luxo com esses pilares tão importantes, né, das estratégias É para o muito mais mercado de sobre luxo, conceito, né, que conceito. se traz para esse dia a dia de uma empresa, uma pequena empresa, Sim, né, um microempreendedor pode. pode ser um spa de casa. Ontem mesmo eu tive uma reunião com uma pessoa incrível, de Belém do Pará, tem um spa e ela está construindo um novo espaço e quer fazer um atendimento mais exclusivo. É esse negócio também, O luxo está em qualquer também. coisa, né, não é Exato. uma pequena coisa no seu dia a dia. Acho que talvez por uma definição ou uma imagem talvez Imagem. errônea que a gente tem de que o luxo é ostentação, né. Isso. Como é que você vê essa, acho que até mudou, né, se a Uhum. gente for pensar de uns tempos para cá, isso deixou de existir, mas isso existiu, né, o luxo era ostentação. Sim, é o que a gente traz nas aulas aí sobre o mercado de luxo. Hoje, atuando também como professora, a gente traz o que é o luxo, qual é a história do luxo. Então, mergulho muito nessa parte histórica aí, reativando o meu lado relações internacionais, entendendo que também o luxo é cultural. Existe um luxo no Brasil, existe um luxo nos Estados Unidos, existe um luxo francês. Então, entender essas particularidades e entender que ele muda, né? Assim como a Sim. moda muda, o luxo é também efêmero, né, ele muda conforme o tempo passa. Então, hoje a gente fala, existe ali se a gente volta no passado, das grandes cortes, dos grandes jantares, que era só a alta sociedade que tinha acesso a esses itens, e aí depois a gente vem, Revolução Francesa, onde, a burguesia ascende o poder, e aí também pode ter prata, porcelana, cristal em sua mesa, e aí com o tempo isso vai
trazendo um termo também usado, é democratização do luxo, até os tempos de hoje, em que a gente entende o nosso luxo, o luxo de cada um, Uhum. né? O que que é o luxo hoje? É o sentir-se bem, é o acolhimento, é o que é confortável para você. De repente, aquele hotel 5 estrelas é ideal para você, mas de repente, para mim, não é o que eu preciso naquele momento. Eu preciso de um hotel fazenda. Uhum. Então, e aí vem toda essa parte de entender o que esse cliente quer dentro de um atendimento ali, entender essa questão de gestão mesmo de CRM, né? Entender quem é teu cliente para oferecer a melhor experiência, é essa compreensão que para cada um existe um tipo de luxo. Sim, e você falou aí de hotelaria, né, que está muito relacionado, né, um hotel de luxo, um hotel 5 estrelas, de hospitalidade, né, que vem um pouco aí da sua história, como, né, dos anos que você vivenciou a diplomacia. Recentemente você foi jurada de uma premiação internacional em Paris, né? Na sua opinião, o que que faz um serviço, um lugar, um hotel ser luxuoso, né? O que que é esse ser luxuoso hoje em dia? Hoje em dia é proporcionar aquele cuidado, fazer a pessoa se sentir especial. A gente fala no luxo, e até se muita gente vai lembrar que a gente sempre usou o termo o templo do luxo para alguns lugares, né? Seja Sim. lá em Paris. Então, é uma construção realmente de transportar você para um lugar de quase religioso ali, de paz, de conexão com o divino. Então, aquele lugar de calma, de tranquilidade, de você se conectar com algo maior. Isso não é por acaso, isso faz parte dessa construção do luxo, da ideia de luxo. E esse é o maior luxo, você colocar a pessoa em um local em que ela se sente no céu. É o wow, é o uau, nunca vi isso, nunca senti isso. Então, por isso que a gente fala muito de os 5 sentidos, a importância, né, do branding sensorial, a importância de você trabalhar esse aspecto da conexão emocional com o seu cliente, Sim, a a personalização, né. personalização. Aí viemos com toda essa era das experiências magníficas e ultra personalizadas. Então, é essa caminhada. E aí, qual que é o desafio, né? E você trouxe essa questão do Brasil e olhar o universo da hospitalidade, o que que falta, o que que a gente tem. E, inclusive, nesses próximos episódios, a gente vai falar muito sobre hospitalidade, porque é esse lugar que eu acho que eu volto lá no Canadá de sentir-se bem em casa. Então, o prêmio, ser jurado internacional de um prêmio de hospitalidade, em que eu fui responsável por olhar diversos hotéis nas categorias que eu mais amo, que é branding, conceito de marca, experiência do cliente, fazendo análise das campanhas publicitárias, análise do layout de restaurante, de menu, de conceito da marca, o storytelling. É o que eu vivo todos os dias, né, com nossos clientes. E estar nesse lugar de analisar e você definir quem é o melhor foi extremamente complexo, mas uma experiência única, assim, muito importante nessa minha trajetória, de sentar nessa cadeira e falar assim: eu consigo decidir, porque eu já passei por muitos lugares, eu Sim. ouço muitos negócios, eu analiso muito, e para mim, falar sobre qual é a melhor experiência, qual é, o que que é oferecer a melhor experiência para um cliente, vai talvez esse degrau próximo, né, uma coisa é você olhar o estático, a construção da marca, você criar tudo aquilo, mas existe o segundo nível, que é a conexão emocional com esse cliente, que é você trazer aquele quentinho, aquela empatia, a Uhum. solução melhor possível, no melhor momento, você se adiantar ao desejo dele, né, é algo também tópico de aula, que o atendimento de luxo é isso, é você entregar muito antes que a pessoa saiba que ela quer. Sim. Então, A gente ouve muitas empresas, né, e muitos empresários querendo alcançar esse público. Qual que você acha que é o principal desafio que as marcas têm, né, que as empresas têm para chegar nesse mercado, para se posicionar nesse mercado? eu entendo como dificuldade hoje
depois de muitos atendimentos, eu acho que talvez mais de 150 empresas né, pode ser um número pequeno para alguns, mas para mim é um número gigante. Eh, eu vejo que a dificuldade maior é o dia a dia. É você estar firme no propósito, literalmente, e com essa clareza do que é o luxo, do que é esse mercado, com a clareza de que é um processo, é uma caminhada, que Uma cada dia que constância, né? você não acerta, são 10 passos para trás. Sim. Porque se você atrasar com o cliente, é um erro, é um erro grave. Se você, fala: "Eu vou mandar", e você não manda, é outro erro. Então no final do dia, pensa assim: "Tá, hoje eu não errei", porque o luxo é sobre perfeição. É sobre o detalhe, mas é entregar perfeição. E essa busca louca pela perfeição é o difícil, Uhum. porque somos humanos, erramos, temos aí muitos desafios, inclusive de manter isso financeiramente, né, esse fluxo. Eu acho que talvez o maior desafio do empresário brasileiro é isso, é ele crescer e manter, porque a demanda vai, né, aumenta, a cobrança aumenta e você precisa entregar mais. Então eu sempre falo, trabalhar com o mercado de luxo, a tua margem é muito pouca. A margem é pequena porque você precisa investir, Sim. reinvestir a todo tempo. Então você pode fechar valores interessantes, mas como a gente vai ver nos próximos episódios aí, conversando com empreendedores, conversando com empresários que estão no dia a dia de grandes, fazendo gestão de grandes equipes, fazendo, realmente colocando a mão na massa do que é o luxo, vai entender a complexidade desses projetos, o quanto de recurso precisa, de quanta inteligência emocional exige e de quanta estratégia precisa. E o Isso. brasileiro não está acostumado a esse grau de pressão, Uhum. mas tem muita gente fazendo trabalhos incríveis. Sim, e eu sempre falo que a gente que circula, né, em eventos do mercado de luxo, com marcas do mercado de luxo, as pessoas acham que a gente tem que é aquilo, o nosso A vida, trabalho, né, que a a nossa vida é vida essa. é em eventos, é uma delícia, gente, realmente, mas também é cansativo, né, e eu acho que há um pouco conhecimento, principalmente, né, de muitos empresários que chegam para a gente, né, eu quero fazer parte disso, mas o que você está disposto a fazer para fazer parte disso? Porque não é só eu te colocar lá, É. né, você tem um bastidor ali que envolve muita coisa, né, Hum. e aí você fala muito isso nas suas aulas também, né, já são mais de 2.000 alunos aí que já passaram, né, pelas suas turmas. É um curso que eu acho muito legal que você tem, é o Brasilidade no Luxo, né, que reforça que porque eu acho que o Brasil tem um pouco disso, a gente busca o luxo muito fora, mas Uhum. ele tá aqui também, né. Como é que você vê isso no seu dia a dia? Primeiro é essa consciência de que nós temos luxo aqui e que ele pode ser lapidado e que tudo realmente pode melhorar e que você, se tiver disposição, você vai fazer acontecer. Segundo ponto é você entender que não é do dia para noite, é uma construção. E essa construção envolve, sim, entender realmente o que é luxo, o que que é esse mercado, o que que as pessoas, o que que é esse cliente quer, o que que ele deseja. Não estamos falando sobre preço, não é preço alto, não estamos Sim. falando sobre eh, marcas, grifes, logotipos, logomarcas, não é isso. Eu trago um novo olhar do luxo, que é realmente olhar como algo muito especial, algo raro, do rarity, resgatando raridades, mas e até é o grupo, né, que é patrocinador aqui do podcast, que é esse grupo de empresários que a gente se reúne uma vez por mês para falar sobre estratégia, falar sobre negócios, sobre criar parcerias, isso é importantíssimo, sobre entender que uma conexão pode transformar o teu negócio Sim. completamente. Eu vivo isso todos os dias. Então, eu sou a pessoa mais entusiasta do mundo para apresentar pessoas, para colocar todo mundo em conexão, mas é também sobre reputação, fidelidade, parceria, eh
o luxo é para poucos. Isso é para poucos. Poucas pessoas vão realmente se manter e conseguir entregar um legado, que é o que o luxo Sim. faz. E uma coisa, sempre que me perguntam, né, sobre definição de luxo, uma palavra que eu sempre imagino assim é a sedução, né? Porque é você querer estar ali, você querer comprar uma coisa, você querer vivenciar uma experiência, né? Eu Uhum. acho que essa coisa do desejo, né? O desejo Sim. permeia muito nesse universo do luxo, né? E é para poucos, como você falou, mas a gente até observa que essas grandes marcas, elas têm tentado se abrir de alguma forma, né, para isso. Nem que seja um trabalho que está sendo ainda construído, né? Você Uhum. vê esse movimento? Sim, a gente fala muito sobre a expansão do luxo, né, então, desde, criar novos negócios a partir de uma marca, então, um hotel, um café, um restaurante, eh, né, todo esse impacto também que traz o universo digital, o quanto as marcas precisam se atualizar e criar, viralizar, né, abrir uma embalagem com aquela marca, com aquele logo, é uma sensação, Sim, visualização, etc. Então, as marcas vêm nesse movimento de seduzir de várias formas, né, então, tanto principalmente ali no universo digital, trazendo, inteligência artificial, com todos esses efeitos, é sempre sobre seduzir. Sim, é uma jornada de encantamento. Tem até uma linha de pesquisa, focada em psicologia do consumidor. Existe, diversos estudos trazendo o quanto impacta, né, a decisão de compra nessa jornada do encantamento. Mas o que que vem acontecendo é essa, talvez, multiplicidade de opções dentro da mesma marca, né, seja um batom, aqueles itens de mais acessíveis, né, e aí a gente entra naquela pirâmide de alcance da bolsa, que você tem que ficar na fila não sei quanto tempo ou consumir X, $1000 para poder ter acesso a comprar. ela. É uma é sim uma técnica, né, utilizada para trazer esse envolvimento do cliente, criar uma espécie de comunidade de fãs da marca, brand lovers, que a gente fala, que amam tanto, né, que viraliza. Ela vai curtir, mesmo que ela não tenha acesso a comprar aquela bolsa, tudo que ela vê da marca, ela curte, ela quer, ela é uma entusiasta, ela e as marcas brasileiras também fazem o mesmo esse movimento, na verdade, é o ideal de toda marca criar esse senso de comunidade. Eh, esse é o papel do branding, na verdade. É o principal objetivo do branding é criar uma comunidade que ama e que apoia e que, está sempre disposta àquelas ações dessa marca. Então, se cada um de nós criarmos, esse universo de comunidade, dentro dos nossos negócios, é porque o objetivo de branding foi conquistado. Porque teu negócio ser tão interessante, que as pessoas não querem sair dali. O Uhum. que você ofertar, elas querem consumir. Uma Então, confiança, né, uma relação de confiança. confiança muito Confiança, forte que se faz entre pessoas e marcas, é, né. Isso negócios. E luxo, no universo do luxo é isso. É sim. reputação, é confiança, é indicação, é credibilidade. Isso importa muito. E qualidade, é claro, né. Qualidade. Sim, muito Uhum, legal. Então para a gente encerrar aqui, infelizmente, uhum. este episódio, gente, porque ainda vem Estarei aqui outras muitos, vezes. estaremos daqui outras vezes. O que que você pensa que é o futuro do luxo, assim? O que que você observou, né, que veio mudando e em que momento a gente está caminhando para onde, né? Eu acredito que estamos sempre mudando, sempre em movimento. É uma característica do luxo, do marketing, da humanidade, né? É uma constante evolução. Estamos indo nesse lugar de valorização do que importa para mim, para o meu eu, para minha saúde mental, para minha, né, para minha saúde física. Então, esses espaços, eh, tanto de trabalho quanto de universo social, a gente vê o movimento aí das gerações mais novas, né? O quanto eles têm valorizado o ar livre, as amizades e relacionamentos verdadeiros, Sim. e um mundo que sair para balada já é estranho para eles e que eles estão cada vez menos no digital. Então, eu acho que a gente está caminhando para um luxo leve, Uhum. de tranquilidade, mas sem perder o brilho, sem perder essa referência com o pilar humano,
com olhar sustentabilidade. Para mim, o novo olhar do luxo é isso, a gente encontrar ali naquele espaço, de repente, que você pode estar no ônibus, no metrô. E eu ando de metrô aqui em São Paulo, né, falar, você só anda de metrô em Paris. Não, eu ando aqui também. E eu gosto dessas interações sociais, né, de olhar as pessoas e ver, assim, e ter ideias. Eu sou muito criativa e, mais do que criativa, eu sou impulsiva. Então eu tenho uma ideia, eu já coloco em prática. E o luxo, eu acredito que a tendência com a tecnologia é essa rapidez mesmo. Você não pode perder o momento. Sim, O luxo, ele tá à frente do tempo, ele tá à frente de né, de qualquer outra ideia. Ele é a locomotiva do mundo, porque ali estão os melhores profissionais, ali estão os melhores times de profissionais, ali estão aqueles que realmente estão estudando, se aprofundando nas coisas. Então, o meu ideal hoje como empresa em oferecer o melhor produto possível, né, a melhor solução possível é estar à frente com o olhar para fora. Eu falo assim, eu olho lá para fora para trazer aqui para dentro. sim. Eu acho que minha história talvez se resuma a isso, assim, Uhum. ter esse olhar dessas experiências que eu vivi e jamais perdê-la, né? E trazer de uma forma interessante, encantadora. Sim, e eu sempre falo que o luxo é uma vivência, né, é um estilo de vida quase, assim, né, Uhum, você é esse olhar para o belo, né, o olhar de encontrar em qualquer lugar é, alguma coisa que possa ser luxo ali, né. Então não está só numa marca não, grandiosa, exatamente. está também em muitas coisas pequenas que a gente vê por aí, né. Muito obrigada pela Obrigada. conversa, pelo papo, foi uma aula de mercado de luxo aqui, gratuita. O novo olhar do Assistam, luxo. compartilhem o Novo Olhar do Luxo. Essa é a nossa estreia aqui no podcast. E curte, segue a gente, assina aqui o canal e em breve novos episódios aqui para você.